Bom, olá a todos os colegas do MBA em Gestão do Ensino Superior. Eu sou Samuel Aguiar da Cunha e estou acompanhado dos colegas professores Ricardo Rodrigo Reck e Carlos Gabriel Galina Bononi. Professor Ricardo Rodrigo Reck, coordenador do curso de Licenciatura em Educação Física. Professor Bononi, coordenador da Vila Poliesportiva, ambos da Universidade de Caxias do Sul, e vamos nesse instante debater um pouco a respeito da situação de sustentabilidade ambiental e econômica do que diga respeito à estrutura que nos é disposta da Vila Poliesportiva. Para isso, então, vamos ouvir um pouco o relato dos colegas e ao final debater alternativas viáveis para mantermos a estrutura e com isso continuarmos prestando as atividades dessa instituição comunitária. Professor Ricardo, falemos um pouco então do curso de Educação Física e como a Vila Poliesportiva hoje é usada. Daí, em seguida, passamos para o professor Bononi para que ele comente conosco o funcionamento da vila. Por favor. Ok, primeiro deixar registrado meu voto de protesto, né? Porque eu estava fazendo meu churrasco e o pessoal chegou aqui, né, para fazer trabalho de aula. Então, mas tudo bem. Então, debatemos sobre o curso. O curso utiliza muito a Vila Poliesportiva, pela característica dos nossos alunos, que são alunos trabalhadores, alunos que pagam o próprio curso, na grande maioria dos casos. Nós precisamos utilizar muito a Vila Poliesportiva nos horários noturnos e, sendo assim, nós necessitamos de muita energia elétrica. Nas quadras, seja nas piscinas, seja nas academias, tanto do IME quanto na academia da Vila Poliesportiva, nós utilizamos demais energia elétrica. E não menos a questão da água, né? O curso acaba utilizando, em muitas disciplinas os alunos precisam tomar o seu banho lá dentro da universidade, pela característica das atividades práticas e tudo mais. Saem dali, muitos deles, e vão diretamente para o seu trabalho. Então, a gente usa muito a estrutura da vila e usa muito energia elétrica e muita água. Então, o curso, sim, ele acaba tendo uma geração de custos grande para a Vila Poliesportiva nesses dois aspectos. Perfeito. Professor Bononi, entendendo um pouco melhor da vila, o que ela dispõe hoje, quais são os recursos que ela oferece para a comunidade interna e externa universitária, e com isso a gente vai conseguir começar a encaminhar algumas vulnerabilidades para discussão. Bom, assim como o professor Ricardo já colocou, a Vila Poliesportiva, além de ser um cenário acadêmico, principalmente para o curso de Educação Física, né, tanto do bacharelado como da licenciatura, também é utilizado por outros cursos, né? Então nós temos, por exemplo, o curso de Fisioterapia, que é nosso vizinho, fica muito próximo e faz algumas inserções. E a Vila tem várias atividades para a comunidade interna e externa, não só relacionadas ao curso. Então, por exemplo, hoje são 11 modalidades esportivas que utilizam as estruturas da Vila Poliesportiva. Isso dá em torno de 1.200 atletas praticantes, na faixa etária de 4, 5 anos de idade até perto dos 60 anos. Também tem o pessoal dos veteranos. Ainda tem os serviços, a prestação de serviços, né, das pessoas que contratam a atividade física para a sua saúde, o caso da musculação, da hidroginástica, natação, ginásticas, enfim. Isso também dá um conjunto mais ou menos de 1.000 pessoas. Nós temos a presença do UC Sênior, também aproximadamente com 800 alunos, do CETEC com 800 alunos, formaturas acontecem ali, eventos institucionais, né? Então isso tudo acaba gerando um fluxo e uma rotação de pessoas ali, aproximadamente 3.000 pessoas dia, Samuel. E esse número elevado de pessoas, ele também acaba acarretando num alto consumo de energia elétrica e num alto dispêndio de água. Principalmente para a manutenção da piscina, né, que ela fica em funcionamento das 7 da manhã até 22 horas todos os dias da semana. Mas também temos a questão do funcionamento dos ginásios, principalmente no vespertino e noite, onde há muita iluminação. São 3 ginásios enormes que a instituição possui. Então há um consumo de energia elétrica muito forte também, para que as atividades possam ocorrer, né? Isso não só das quadras, mas existem salas de aula, existem setores administrativos, então vestiários, isso tudo acaba gerando um volume muito grande na conta de água e na conta de luz. Perfeito. Então, enxergando agora
no que diga respeito à sustentabilidade financeira, equilíbrio de receitas e despesas, até mesmo para manutenção e continuidade dos serviços. Nós comentamos um pouco antes de começarmos que há um certo desequilíbrio entre receita e despesa, que por óbvio se dilui em todo o contexto universitário, mas há sim um desequilíbrio, havendo um pouco menos de receita do que de despesa. Que saídas nós poderíamos encontrar num primeiro instante para que ou aumentássemos receita ou diminuíssemos despesa? Particularmente falando do viés da nossa sociedade brasileira atual, aumento de receitas pode ser aumentar o fluxo de entrada, simplesmente encarecendo pode ser um tiro no pé. Encontrar outras alternativas já com o tamanho de uso pode ser um tanto quanto inviável, até porque dificultaria o restante das atividades, pensando seja do curso, seja das outras atividades extensionistas e também do restante da estrutura da casa. Então, pensando pelo lado das despesas, como é que a gente poderia enxergar novas alternativas para isso? Eu acho que um dos fatores principais é a divisão mais proporcional dessa despesa. Então, todos esses setores que utilizam a estrutura da Vila Poliesportiva hoje, eles acabam usufruindo, porém a despesa é exclusivamente do centro de custo Vila Poliesportiva. Não há diluição disso em outros, né? Alguns deles, inclusive, possuem receita própria, né? Como é o caso do CETEC, o próprio caso do curso de Educação Física e da UC Sênior através das mensalidades dos seus alunos. Porém, esses setores ficam com as receitas e a despesa, então, ela acaba sendo absorvida pela Vila. Eu acho que esse poderia ser um dos caminhos de melhor redistribuição desses valores, né? Porém, existem, aí entrando já num outro viés, Samuel, não só da questão financeira, mas da questão ambiental também, né? Com toda essa demanda que a Vila acaba gerando de gasto de energia elétrica e água, que são os dois pontos que nós estamos tratando aqui, chega às vezes dar uma dor no coração ver a quantidade de banhos que acontecem lá todos os dias e aquela água toda sendo de certa forma desperdiçada, ou não desperdiçada, não reaproveitada. Então acho que se nós pensarmos nesse sentido de como podemos diminuir o impacto ambiental que a Vila acaba ocasionando na vida da gente como um todo. Acho que poderia ser apresentar soluções por aí. Bom, pensemos que são 3.000 pessoas dia que circulam, supondo então, fazendo uma conta por baixo, 1.000 banhos diários, cada um consumindo, e vou colocar uma conta bem pequena, talvez seja um pouco menos, mas vou colocar uns 50 litros d'água por banho. É um dispêndio realmente muito alto, fora a questão de aquecimento. Professor Ricardo, o curso de Educação Física é noturno, certo? Não, ele é manhã, vespertina e noite. Manhã, vespertina e noite. A maioria das disciplinas se concentra no turno da noite. Sim, o que acaba demandando energia elétrica. E também não adianta mudar o curso de horário ou o grande número de disciplinas em virtude do perfil de acadêmico alunos, com certeza. De Caxias. Então, alternativas para a água e para a luz. Uma delas talvez seja o uso mais racional da água, não necessariamente deixando de usá-la, mas reaproveitando-a para outros fins. Sem dúvida. Reaproveitando, armazenando de alguma maneira a água das chuvas. Né? Nós temos ginásios muito grandes, com calhas muito grandes, blocos próximos à Vila Poliesportiva também muito grandes. Nós conseguiríamos utilizar, por exemplo, a água da chuva para irrigar o campo de futebol. Né? Os próprios jardins da vila. Exato, muito bem a água da chuva, né? para lavar as calçadas próximas aos ginásios, dos blocos. Então essa também seria, né? Além do reaproveitamento da água dos banhos, o armazenamento da água da chuva para os fins que ela poderia ser utilizada. Né? Talvez a construção de cisternas, né, para esse armazenamento, que hoje não existem ali na vila, né, seria interessante. E ainda junto com os banhos, a gente falando da energia que é consumida à noite, seja de aquecimento de água para os seus devidos fins, haveria talvez alguma outra possibilidade que pudéssemos vislumbrar? Para energia elétrica? Sim. Olha... Ou então de uso de combustíveis, enfim, o aquecimento da água no campus é feito
elétrico ou a diesel, a carvão? Como funciona hoje? Hoje o aquecimento da água da piscina e dos banhos ela é feita a diesel. Então, evidentemente, inclusive com o preço que está o combustível hoje, essa despesa ela é muito alta, ela é muito grande. Na verdade, esse assunto dos aquecimentos ele já está muito bem encaminhado dentro da instituição, inclusive o processo se encontra no setor de compras para análise efetiva à compra, né? E nós devemos estar modificando o sistema de aquecimento, saindo do diesel e indo para o aquecimento a pellet, que é uma espécie de um grão de madeira reflorestável de pinos, né? Que vai acabar diminuindo muito o valor de investimento para o aquecimento das piscinas, caindo pela metade, na verdade, o valor. Então, o preço da compra das máquinas, ele vai, mais o preço de consumo, ele vai ficar praticamente equivalente ao que se gasta somente em diesel hoje. Então, a partir do segundo, terceiro ano, já começa, entre aspas, a dar lucro para a instituição ou não dar um prejuízo tão grande. Ótimo. Bom, assim a gente começa a encaminhar soluções e enxergar alternativas. Quais sejam encontrar meios viáveis, porque não sejamos nem ingênuos nem hipócritas, nós não podemos, hoje não há como enxergar grandes perspectivas com relação a lucro. O que nós podemos fazer é reduzir custos. Se a instituição já consegue segurar a situação dos custos nos seus vários centros de custos, enfim, dentro das suas várias rubricas, de modo que ainda que a vila seja deficitária, mas no todo se consiga arcar com despesa, aqui o simples fato de conseguir fazer a vila reduzir já é uma possibilidade. Sim. Falamos da diluição de despesas com outras fontes de receita, como é caso de formaturas, de CETEC e outras possibilidades. E aqui centrando na questão de aquecimento, de reuso de água, o que pode então reduzir bastante. Para encerrarmos então, até porque nosso tempo já estourou, que perspectivas nós conseguimos enxergar nesse sentido com a manutenção do número de pessoas, com a manutenção dos serviços, mas com essas possibilidades de investimento e redução de despesa, conseguiremos manter as atividades da forma como são prestadas hoje? Tenho certeza que sim, Samuel, Ricardo. A universidade tem tratado com carinho essas situações, a reitoria, né, tem tratado essas situações com um olhar bastante atento, principalmente no que se refere à vila, né, posso falar por ela. E eu acredito que processos como esse da passagem do diesel para o pellet e outras situações poderão surgir. Por exemplo, a gente discute muito a questão do painel solar, né? São ginásios muito grandes que têm um teto imenso e poderiam receber a instalação. Então, nesse sentido, eu acredito que os investimentos, na verdade, necessários para esse campo, eles acabarão se revertendo em uma diminuição muito significativa da despesa. E o que vai ocasionar uma maior facilitação para a continuidade das atividades, né, que na verdade são o fim do processo. Além do mais, estamos falando de sustentabilidade, né? Sim. Da nossa instituição e toda a questão ambiental que isso envolve. Eu acho que além da questão financeira também tem a questão ambiental que é bastante importante. Vale o comentário, a simples substituição de diesel para pellet nos permite pensar em energia renovável. Exato. Né, em consumo renovável. Ademais, a casa se mantém, a estrutura se mantém com menos custo, a despeito de qualquer revés econômico que a região esteja passando. Creio que seja isso. Obrigado a todos, professor e colegas, pela atenção. A gente já pode sorrir para a câmera? Acho que a gente pode brindar, né? A gente pode brindar. Então, Salud. Salud. 1, 2, 3 e... E só para constar era água.